Se lembra, já houve uma decisão de Taça Guanabara entre essas duas equipes e, curiosamente, no estádio Newton Santos. Uma final inesperada. Flamengo e Boa Vista vão decidir a Taça Guanabara neste domingo. Mas se engana quem pensa que é uma decisão inédita. Em 2011, o Mengão levou a melhor por 1-0 com o gol do bruxo, ele mesmo, Ronaldinho Gaúcho. E que golaço, hein, R10? Era apenas a sexta partida do craque com a camisa do Fla e logo mostrou a que veio. Falta cobrada com perfeição. O goleiro Thiago Schmidt nada pôde fazer a não ser admirar o talento de Ronaldinho. E na comemoração não podia faltar irreverência. O camisa 10 puxou o bonde do Mengão sem freio. Mengão sem freio, tô sem freio, é o bonde do Mengão sem freio, tô sem freio, é o bonde do Mengão sem freio. Assim como em 2018, o Flamengo chegou invicto à decisão da Taça Guanabara. E naquela ocasião venceu os 2 turnos sem perder nenhuma partida. Aquele jogo, 7 anos atrás, foi a única vez que o Boa Vista chegou à final de um turno do Campeonato Carioca. Gustavo Geladeira é o único jogador daquela final que estará em campo neste domingo. Mas dessa vez ele quer escrever uma história diferente. E aí, será que o Mengão repete a conquista de 2011 ou o Boa Vista consegue o título inédito? Então tá aí, esse time do Flamengo. Você se lembra desse time, a escalação, além de Ronaldinho Gaúcho? Não sei se eu me lembro de todos os jogadores, não. A gente pode lembrar agora. Então vamos fazer o seguinte, sem dificultar a sua vida. Tá aqui, foi esse time que entrou em campo, Ribeirão. Felipe no gol, Léo Moura, Wellington, David Braz e Egídio. Olha só, hein, pessoal. E a gente vê hoje outros clubes que atuaram naquela decisão. Diego Maurício entrou no lugar do Egídio no segundo tempo. Maldonado, Williams, era a dupla de volantes. Renato, Thiago Neves, com o Ronaldo Angelim entrando na segunda etapa. E o Botinelli, hein? Quem se lembra de Botinelli com o Negueba entrando depois e o Ronaldinho ali comandando esse ataque rubro-negro. Era um bom time do Flamengo, hein, Preto? Vanderlei Luxemburgo era o técnico Exatamente. em 2011. Né? E a decisão, o Ronaldinho foi lá e no gol... na cobrança de falta, fez o gol contra o Boa Vista. Legal, bacana. É um confronto que vai acontecer novamente e não será no estádio Newton Santos, A hein? gente não sabe onde vai ser ainda. Não será no Newton Santos. É uma pena não ser no Maracanã também, né? Não tem Maracanã. Não tem Maracanã. Não tem Maracanã. Olha aí é o estádio Newton Santos. Então, história de Flamengo e Boa Vista se enfrentam pela segunda vez em uma final de Taça Guanabara. E a escalação do Flamengo agora completamente diferente, né? Completamente. Tem ninguém desse time que tá no jogador, aqui, né? Não, nenhum jogador atua hoje no Flamengo. Felipe, não me lembro agora, tá numa equipe, se não me engano, do futebol mineiro. Léo Moura tá no Grêmio. David O Wellington, Braz tá não no sei. Santos. David Braz no Santos. O Egídio voltou ao Cruzeiro. Maldonado parou. Parou o Williams, também não sei onde ele tá agora. Renato parou. Thiago Neves está no Cruzeiro. O Botinelli também, agora não sei onde ele tá jogando. O Negueba tá no quê? Curitiba? O Negueba estava no Curitiba, agora não sei se ele permaneceu lá, não tenho certeza. E o Ronaldinho encerrou a carreira recentemente, né? Então são as informações aqui. A turma participando com a gente através do Twitter, a hashtag Boa Tarde Fox. Muitas mensagens chegando, falando sobre o Pitbull e tudo mais. Vamos até o Ninho do Urubu com informações, então, do Mengão, que se prepara aí para a decisão da Taça Guanabara. A Eduarda Piscinati vai trazer informações aqui no Boa Tarde Fox, ao vivo agora. Está aqui Eduarda Piscinati. Então vamos lá. Boa tarde, Eduarda Piscinati. Olá. Olá, boa tarde a todos. E o carnaval, pelo menos aqui no Flamengo, já terminou, viu? Os jogadores folgaram no domingo e na segunda-feira, mas se reapresentaram nesta terça-feira. Atividade começando agora, estava previsto para as 4h30, portanto, jogadores treinando lá dentro e a gente aqui de fora, a nossa entrada ainda não foi liberada. Agora, se a folia acabou por aqui, o chororô ainda não. A comemoração do Vinícius Júnior no último sábado, quando o Flamengo venceu o Botafogo, repercute, tanto que o Botafogo emitiu uma nota oficial nesta terça-feira, vetando o estádio Newton Santos para ser o palco da partida decisiva da Taça Guanabara, o jogo entre o Botafogo e o Flamengo. Segundo o Botafogo, a decisão foi tomada exclusivamente com base na comemoração do Vinícius Júnior. O clube entende que essa comemoração feriu a instituição. O Botafogo ainda fala na nota que esperou uma retratação do jogador e do Flamengo, que ainda não aconteceu, e que esse tipo de atitude acaba incitando a violência, segundo o
Botafogo, o clube quer paz dentro e fora dos gramados. Depois da nota do Botafogo, a FERJ, a Federação do Rio de Janeiro, também emitiu uma nota dizendo que vai tentar convencer o Botafogo a voltar atrás dessa decisão. Na nota da FERJ diz o seguinte: o clube não deve se apequenar diante de uma irreverência isolada de um jovem atleta. Segundo a FERJ, o momento é de reaproximação entre os clubes rivais, é de entendimento entre os presidentes do Botafogo e do Flamengo e que essa atitude de vetar o Nilton Santos estaria, portanto, na contramão desta fase, deste momento entre os dois clubes rivais. O Flamengo não tem muito o que fazer a respeito disso porque é o visitante. O mandante por sorteio é o Boa Vista, que também se disse interessado, já se manifestou interessado em tentar reverter essa situação. O Boa Vista tem o interesse, sim, em fazer a partida acontecer no estádio Nilton Santos, porque a outra opção, que seria o Raulino de Oliveira em Volta Redonda, seria muito distante e o clube entende que seria um prejuízo porque dificulta a presença de um maior número de torcedores para esta partida, que é, portanto, decisiva. A gente sabe que desde o início o Maracanã está descartado porque o estádio tem nos próximos dias uma agenda de shows, então não é opção. Como a gente vive aí os últimos dias do Carnaval, para os próximos dias deve ser decidido, então, se o Nilton Santos fica mesmo vetado para essa final da Taça Guanabara, se o Botafogo mantém a sua posição conforme informou em nota oficial, ou se a FERJ e o Boa Vista vão conseguir reverter essa situação. Daqui a pouco, assim que a nossa entrada for liberada, a gente ouve o lado do Flamengo, a gente ouve pelo menos quem for falar aqui na entrevista coletiva, que a gente ainda não sabe quem é. Daqui a pouquinho, portanto, assim que o portão for aberto, a gente entra e traz mais notícias do Flamengo. Pois é, ventando forte ali, né, na porta do Ninho do Urubu, Eduarda Piscinati trazendo as informações para a gente. Sabe o que eu estou achando inusitado? O jogo foi sábado, né? O jogo foi sábado, o gol do Vinícius Júnior, passou o sábado, a discussão do Chororô, domingo, segunda, já é terça-feira. E a gente tem a nossa repórter na porta do Ninho do Urubu e o assunto continua sendo esse. Eu entro aqui como o apaziguador da história, né? Olha, sabe de uma coisa? Acho que não custa nada também o Vinícius Júnior ou o Flamengo botar uma nota aí no site, falar: Vinícius Júnior, eu não tive a intenção de ofender ninguém, eu quis fazer uma comemoração, fiz uma brincadeira, acho isso uma bobagem, vamos deixar para lá. Vamos seguir a vida, vamos fazer a final. Se vai ser no Nilton Santos ou não, é claro que quem vai decidir é o time do Botafogo, né? Mas o problema do Botafogo qual é? É um pedido de desculpas por parte do Vinícius ou do Flamengo? Eu acho um rancor muito pequeno, né? Para o tamanho do Botafogo, para o tamanho desse clássico Flamengo e Botafogo também. Concordo com você, Preto. Se for para tentar apaziguar as coisas, que o Vinícius Júnior apareça numa rede social, que fale que não quis ofender a torcida do Botafogo. E aí cabe ao Botafogo também aprender a perder. Né? O que o Botafogo monte um bom time, que vença o Flamengo, que provoque o Flamengo também. E aí o Flamengo não vai ter direito algum também de ficar ofendido com esse tipo de provocação, que é totalmente sadia no futebol. E aí eu vou lembrar dos anos antes de a gente ter estádios próprios, o futebol paulista, o Corinthians ter sua arena, o Palmeiras ter o Allianz Parque reformado, o São Paulo cedia o Morumbi e grandes decisões, às vezes que nem envolviam o São Paulo, eram feitas no Morumbi. Então tem que haver também esse pensamento de deixar o futebol sempre com o melhor espetáculo, com os melhores estádios para serem utilizados. Então o Botafogo tem que pensar melhor, repensar essa nota aí, esse veto ao Nilton Santos. Não, o Botafogo colocou a nota dele, no direito dele também. A gente tem que entender que a gente vive alguns dias difíceis também, no Brasil inteiro, Rio de Janeiro, né? E o Botafogo está alimentando isso, né? Sobre o Rio que a gente está falando. E tem jogador que não tem essa paciência, às vezes cria uma confusão, cria mesmo, desnecessária. Tem que tomar uma série de cuidados, né? Mas o que eu estou dizendo, depois das ações, a ação do Vinícius Júnior de brincar com o Chororô, a ação do Botafogo de usar o seu site, solicitando ou reivindicando um pedido de desculpas. Então, gesto grande dos dois lados. Vai lá o Vinícius Júnior ou presidente Eduardo Bandeira de Mello, do Flamengo, fala: uma bobagem, vamos deixar isso para lá, vamos em frente, e não foi provocação coisa nenhuma, tá certo? Bom, Eduarda Piscinati, nos estendemos aqui também nesse tema, a gente aguarda você do lado de dentro para trazer mais informações sobre o time do Flamengo. Combinado?
Combinado. E só lembrando que nesse último jogo não teve só chororô, né? Teve a estreia do Henrique Dourado, ceifador que já chegou ceifando, marcando o primeiro dele com a camisa do Flamengo, ou ceiflando, como gostam de dizer. Teve também o Juan, que sofreu uma pancada no tornozelo, deixou a partida e vai ser reavaliado hoje. E o Hever fazendo a sua primeira partida em 2018, se bem que ele precisou ser substituído, passou mal, se sentiu enjoado, com náuseas, precisou sair também do campo, mas a princípio nada que preocupe o técnico Carpegiani para essa partida decisiva da Taça Guanabara, que a gente ainda não sabe onde vai ser. Daqui a pouco eu volto então com mais informações. Até mais. Até mais então. Legal, então já vamos saber como é que está o Juan e falar do Henrique ceifador do gol que ele fez também. Teria que estar chamando mais atenção, né? Começou com gol já na sua estreia. A gente está falando de uma provocação do jogo entre Flamengo e Botafogo, mas olha, provocações no futebol existem há muito tempo. Vamos relembrar algumas. Responde rápido, o futebol tá chato? Essa pergunta tá dominando os debates esportivos, causando grande discussão, polêmica entre os amantes da bola. O caso mais recente foi do atacante Vinícius Júnior do Flamengo. A jovem revelação provocou o Botafogo, fazendo o chororô que irritou os jogadores do Glorioso. No ano anterior, mais uma provocação em clássico carioca e mais uma vez contra o Botafogo. Outra polêmica, Paulo Vitor do Vasco deu uma lambreta e causou a revolta dos rivais. Hora de pegar o túnel do tempo. Quem se esquece de outro Vasco e Botafogo marcante? O ano 1997. O jogador Edmundo, a dança da bundinha para cima do zagueiro Gonçalves. Difícil de esquecer. 2 anos depois, outro clássico, dessa vez em São Paulo. Corinthians e Palmeiras decidiram o Campeonato Paulista e quem já esqueceu? Ninguém, né? Do Edilson Capetinha fazendo aquelas embaixadinhas. São inúmeras provocações. Vale citar o ex-palmeirense Valdívia, que em 2008 fez o mesmo gesto do Vinícius Júnior e largou um chororô contra o Corinthians. No mesmo campeonato, o chileno não perdeu a chance de pedir silêncio para Rogério Ceni no choque rei que valeu vaga para a final daquele ano. E as provocações atravessam estados, fronteiras, mares, não se concentram apenas no Brasil. 2013, na Turquia, Felipe Melo, então no Galatasaray, provocou os torcedores do Besiktas. O brasileiro recebeu o cartão vermelho nos minutos finais da partida e quando estava saindo do gramado, mostrou a camisa do Galatasaray para a torcida adversária, que não gostou nadinha e invadiu o campo. Foi o que bastou para iniciar uma confusão daquelas. O Pitbull voltaria ao Brasil e logo na coletiva de apresentação no Palmeiras irritou um país inteiro. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada, tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Quis o destino que o Palmeiras fosse até Montevidéu encarar o Peñarol. E os uruguaios juntaram a fome com a vontade de brigar. Felipe Melo teve que se defender para não ser agredido. Palco de guerra. Cenas lamentáveis. E o time brasileiro, por pouco, não foi linchado na capital uruguaia. Vamos voltar para a Europa. Espanha agora. Messi marcou no clássico Barcelona e Real Madrid. E também foi lá mostrar a camisa, para a torcida merengue no Bernabéu. O troco veio meses depois. Cristiano Ronaldo marcou no Camp Nou. E adivinha? É uma discussão que não vai parar, mas vale a reflexão. O futebol tá chato ou os provocadores é que exageram? Michel Bastos e Fábio Carilli vão falar daqui a pouco. Foi o que eu falei. Michel Bastos e o zagueiro Henrique vão falar daqui a pouco no microfone Fox Sports. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção. Bom, vou começar a prestar mais. Vamos colocar a vinheta nossa. Presta atenção. Já falo no microfone Fox Sports. Sabe de uma coisa? Muito bacana. Nós estamos acostumados a mostrar nos programas esportivos
Eu já falo já. Vamos aqui com os tweets. Eduardo Freitas. Pessoas assistem futebol para se divertirem. Se ficar muito certinho e rígido, perde a graça. Boa. Valeu, Edu. Obrigado. Quem mais participa com a gente aqui na hashtag Boa Tarde Fox? É o nosso Twitter. E as mensagens chegando. Life Vasco 10. Botafogo tá certo em não aceitar o jogo no Newton Santos. A opinião do Life Vasco 10. Legal. Mais opiniões. Francisco de Assis. O futebol tá ficando muito chato, diz o Francisco. É o último. Valeu, Francisco. Não, o que eu ia dizer é o seguinte. Nós estamos acostumados a mostrar aqui no Boa Tarde Fox os gols dos campeonatos. Libertadores, Sul-Americana. Aliás, Liga Europa, que já está rolando também nos canais Fox Sports. Tem Borussia Dortmund e Atalanta. Grande jogo. Essa semana aqui. Mas não era disso que eu ia falar. Agora, em treino que a gente mostra ao vivo aqui, acontecem coisas fantásticas. Lionel Messi arrebenta no treino do Barcelona. Tem cara que arrebenta no treino e não faz nada em campo. Mas depois, ele arrebentou. Nós vamos mostrar já já. Já já. Estamos preparando. Não caiu bem para os lados do Botafogo. O atacante do Flamengo, de 17 anos, marcou um dos gols da vitória sobre o Botafogo na semifinal da Taça Guanabara. Na comemoração, ele imitou um choro, em referência ao que os rubro-negros chamam de chororô do time alvinegro. Os jogadores do Botafogo não gostaram e foram tirar satisfações com o Vinícius Júnior, que levou cartão amarelo. Hoje, o volante Hudson do São Paulo e o meia Rodriguinho do Corinthians falaram sobre o lance. Realmente tá muito correto, né? Muito certinho, né? Muitas vezes qualquer coisa que se faz dentro de campo é levado para um lado negativo. Acho que a gente tem que deixar um pouco essa seriedade de lado, né? Porque futebol é muita alegria. Eu acho que tem que ter liberdade, lógico, e com respeito. Eu não vejo problema nenhum na forma que ele comemorou. Eu acho que só talvez as pessoas, os torcedores, às vezes a gente cria uma tempestade num copo d'água. Às vezes acho que o futebol precisa dessas coisas. O gol é um momento maior do futebol, então é muito importante para o jogador quando faz o gol. Então acho que você não pode censurar uma comemoração, claro que com respeito, de um jogador. O assunto também foi abordado no programa Expediente Futebol. O nosso comentarista Fox Sports, Edmundo, deu a opinião dele sobre o lance polêmico de Vinícius Júnior. E a alegria do futebol carioca se perdeu. E por isso que tá chato. O menino tem 17 anos, cara. Ele cresceu nessa geração do chororô. E pelo amor de Deus, torcedor do Botafogo, não é para você ficar chateado, é para você ser criativo e arrumar um jeito de tirar sarro do Flamengo também. Ao ganhar do Flamengo, usou o Flamengo. Porque essa é a parte legal e democrática do futebol. Enfim, não dá para crucificar o menino. Ele tomou cartão amarelo. Absurdo. Ele tomou cartão amarelo. E comemorou dentro do campo. Nem do campo ele saiu. Ele tomou cartão amarelo. Não tirou camisa, não fez nada demais. E ele fala, quer dizer, daqui a pouco, olha lá, ele fala, por que eu tô levando daqui a pouco vai estar proibido fazer o gol. E daqui a pouco nós vamos colocar o Edmundo no tempo que jogava, não é? E era provocador, hein? Só que eram outros tempos do futebol, né, Preto? Eu não sei se era provocador usando exatamente os argumentos dele. Não, provocador no bom sentido. Exatamente. Você ganha de alguém, você provoca, você tira um sarro. Do mesmo jeito que quando você perder, você também vai ter essa provocação pro seu lado. Tem que entender, é um esporte, é um jogo. As pessoas às vezes levam muito a sério algumas coisas, né? Olha ali, ó, vai pra comemoração e tal. E o gozado é que fica assim uma discussão por dias, dias e mais dias. O que o Botafogo está falando a respeito, hein? Qual é a nota oficial do Botafogo? O Fogão está dizendo o quê? Então tá aqui, olha, site do Botafogo. Final da Taça Guanabara não será realizada no estádio Newton Santos. É isso aí. Então é essa manchete daquilo que está dizendo aí o Botafogo em seu site. Tem alguma coisa aí de tópicos? O Botafogo coloca como principal motivo não liberar o Newton Santos justamente a comemoração do Vinícius Júnior. No corpo ali da nota, a gente vê, vamos tentar subir a tela.
porque realmente está especificado que a comemoração do Vinícius Júnior é que causou essa... Bom, o jogo não vai ser no Newton Santos. Não vai ser. Infelizmente. É um estádio no Rio de Janeiro, né, na capital. Belo estádio para sediar uma decisão de campeonato, né, da Taça Guanabara entre Flamengo e Boa Vista. Mas, enfim, está no site do Botafogo aí, vamos em frente. Agora dá para ler. Vamos ver o que diz aqui a nota oficial do Fogão. Botafogo de Futebol e Regatas informa que a final da Taça Guanabara entre Boa Vista e Flamengo não será realizada no Newton Santos. E aí esclarece. A decisão de não haver o jogo não foi motivada pelo valor estabelecido no arbitral. O valor havia sido decidido e aprovado por todos os clubes presentes, inclusive o Botafogo. 2. A decisão foi tomada unicamente em função da comemoração de gol do atleta adversário, praticando, no entendimento dos botafoguenses, desrespeito à instituição Botafogo, que é representada pelos seus atletas, sócios e torcedores. 3. Passaram-se os dias e até hoje não houve uma manifestação, quer do jogador, quer do clube, se retratando do episódio. Ao contrário, repercute ainda mais o gesto, é o que eu estou dizendo. Já são vários dias. 4. Este jogador é empregado do clube adversário e, como tal, deve respeitar a ética profissional. Tudo isso aqui está falando do Vinícius Júnior. Exatamente. E do Flamengo. E 5. O fato deve ser analisado muito bem. Um ato deste tipo pode provocar a violência entre os jogadores e torcedores. Queremos a paz e o respeito dentro e fora de campo. Botafogo de Futebol e Regatas. Coloca o gol de novo. Vinícius Júnior recebeu, dominou, bateu, gol. E aí a comemoração passa as duas mãos nos olhos ali, ó, como se fosse um chororô. É isso aí. Na minha opinião, de uma infantilidade tomar uma decisão como essa, não liberar seu estádio justamente por isso, né? Do mesmo jeito que também achei desnecessária o lado do Flamengo antes desse jogo, que não quis jogar no Newton Santos. Por que não? É o estádio que hoje no Rio de Janeiro tem maior capacidade para receber um jogo desse tamanho. Tem que deslocar o torcedor para a Volta Redonda, para uma semifinal desse tamanho entre Flamengo e Botafogo, também foi um absurdo. Do mesmo jeito que é um absurdo também o Botafogo não liberar do seu estádio para uma partida agora de final de Taça Guanabara. Tá todo mundo errado nessa questão. Vamos fazer o seguinte, você deu aí a sua opinião e o pessoal que acompanha o nosso programa através da hashtag Boa Tarde Fox também opina. O que vocês acham? Tem exagero por parte aí dos botafoguenses? O site oficial que nós vimos aí, o Botafogo, do clube, tem exagero? Sim ou não? Se manifeste, dê a sua opinião. Mas torcedor do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Bangu, do Madureira, do Cruzeiro, do Náutico, do Ibis, do Londrina, todo mundo participa com a gente. Futebol tá chato? Ou é isso aí? Como é que é a comemoração do chororô? Isso aí é chato? Isso é provocação? Então, hashtag Boa Tarde Fox, participe com a gente. E agora, isso que nós vamos mostrar para vocês também é provocação no futebol? Coisas do passado, acompanhe aí. Responde rápido. Essa pergunta está dominando os debates esportivos, causando grande discussão, polêmica entre os amantes da bola. O caso mais recente foi do atacante Vinícius Júnior, do Flamengo. A jovem revelação provocou o Botafogo, fazendo o chororô que irritou os jogadores do Glorioso. No ano anterior, mais uma provocação em clássico carioca. E mais uma vez contra o Botafogo. Outra polêmica. Paulo Vitor, do Vasco, deu uma lambreta e causou a revolta dos rivais. Hora de pegar o túnel do tempo. Quem se esquece de outro Vasco e Botafogo marcante? O ano 1997. O jogador Edmundo, a dança da bundinha para cima do zagueiro Gonçalves. Difícil de esquecer. 2 anos depois, outro clássico, dessa vez em São Paulo. Corinthians e Palmeiras decidiram o Campeonato Paulista e quem já esqueceu? Ninguém, né? Do Edilson Capetinha fazendo aquelas embaixadinhas. São inúmeros
inúmeras provocações. Vale citar o ex-palmeirense Valdívia, que em 2008 fez o mesmo gesto do Vinícius Júnior e largou um chororô contra o Corinthians. No mesmo campeonato, o chileno não perdeu a chance de pedir silêncio para Rogério Ceni no choque rei que valeu vaga para a final daquele ano. E as provocações atravessam estados, fronteiras, mares, não se concentram apenas no Brasil. 2013, na Turquia, Felipe Melo, então no Galatasaray, provocou os torcedores do Besiktas. O brasileiro recebeu o cartão vermelho nos minutos finais da partida e quando estava saindo do gramado, mostrou a camisa do Galatasaray para a torcida adversária, que não gostou nadinha e invadiu o campo. Foi o que bastou para iniciar uma confusão daquelas. O Pitbull voltaria ao Brasil e logo na coletiva de apresentação no Palmeiras irritou um país inteiro. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Quis o destino que o Palmeiras fosse até Montevidéu encarar o Peñarol. E os uruguaios juntaram a fome com a vontade de brigar. Felipe Melo teve que se defender para não ser agredido. Palco de guerra, cenas lamentáveis. E o time brasileiro, por pouco, não foi linchado na capital uruguaia. Vamos voltar para a Europa. Espanha agora. Messi marcou no clássico Barcelona e Real Madrid e também foi lá mostrar a camisa, para a torcida merengue no Bernabéu. O troco veio meses depois. Cristiano Ronaldo marcou no Camp Nou. E adivinha? É uma discussão que não vai parar, mas vale a reflexão. O futebol tá chato ou os provocadores é que exageram? Sabe o que acontece? Eu vejo tudo isso, posso ser sincero, eu acho engraçado. Mas é mesmo. Eu dou risada disso tudo. Por quê? Eles são profissionais. Eles estão defendendo uma carreira profissional, pessoal e também uma agremiação. O torcedor, eu acho que tem que se divertir. Agora vamos ver o que eles estão achando aqui através do Twitter. Tem gente que leva muito a sério, né? Exatamente. Acaba arrumando confusão. Fabrício Suassuna. A final na Arena do Urubu está bom. Então é a opinião dele com relação a onde deve ser o jogo. Na Ilha do Urubu. Jonas da Silva Eugênio. Nota infeliz do Botafogo. Próximo gol, Flamengo pede desculpas. Comemoração normal do Vinícius. Aí a opinião do Jonas, achando que não teve nada demais. Torcedor do Flamengo aqui, o Lucas Lima. Os clubes hoje estão muito mecânicos, não sabem mais brincar, zoar, não sabem mais o que é a essência do futebol. Está dizendo também, na opinião dele, o Lucas Lima aí, que normal, não tem nada demais, enfim. E aí tem com a gente, né? A gente falou há poucos dias aqui no Boa Tarde Fox a respeito daquela provocação do Neymar com o adversário dele no campeonato francês, quando ele estende a mão para levantar o adversário e retira a mão quando o jogador do outro time foi também segurar a mão dele para levantar. Então, aquilo para mim é uma ofensa pessoal. Ali não vejo como uma provocação sadia que a gente tem que ver no futebol, porque acho que é sadio pro futebol. Naquele momento eu vi ofensa com o adversário. Por quê? Porque sim, porque ali realmente é uma situação diferente. Você tá com um jogador adversário no chão, que já tá perdendo o jogo, e você vai fazer uma provocação desse tipo, acho que não é legal. Acho que não é legal. Isso para te provocar também. Continue participando com a gente, a hashtag Boa Tarde Fox. Dê aí a sua opinião, escreva o que você quiser a respeito disso. Agora a gente vai tocar num assunto aqui de sucesso. Sucesso!